Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 1 ao 12. Aqui nós temos a história da vinha. Jesus então começa a contar algumas histórias para os seus discípulos e ele vai contar a história de um homem que plantou uma vinha. Uma vinha, para você que não sabe, é uma plantação de uvas. E cercou essa vinha, fez um tanque para espremer essas uvas, construiu uma torre de vigilância para enxergar o que estava acontecendo ao redor do seu terreno e arrendou esse trabalho de recolher as uvas e espremê-las para alguns lavradores enquanto ele fazia uma viagem. E aí, durante a época da colheita, ele enviou um empregado para receber a sua parte nos lucros, ou seja, a parte dele. Outra parte, claro, ao que o texto deixa nos entender aqui, ficaria com os lavradores. Mas os lavradores agarram esse homem, espancam, mandam embora de mãos vazias. A um outro eles agridem e humilham, a um outro eles assassinam. E aqui no versículo 5, essa versão da Bíblia aqui, a mensagem, vai dizer para nós que aconteceu a mesma coisa com vários outros, uns agredidos, outros assassinados. Então o dono dessa vinha manda o seu filho, pensando, bom, meu filho eles vão respeitar. Mas os lavradores, ao contrário, eles esfregam as mãos aqui, né? Então, quem já assistiu o desenho animado tem essa imagem muito clara na mente, aí, na memória, né? Esfrega as mãos como quem tem aquela ideia, né? Poxa, agora que é o filho dele, então a gente mata o filho e tudo que sobrar fica para nós. Ele é o herdeiro. Então, se nós matarmos esse homem, né? Eles, cheios de cobiça, pensaram, bom, a vinha fica para nós. E aí Jesus traz uma conclusão. O que vocês acham que o proprietário da vinha irá fazer? Vai se livrar dessa gente. Depois arrendará a vinha a outros. E ele coloca no versículo 11 aqui, vocês podem confirmar nas escrituras. A pedra que os pedreiros rejeitaram é agora a principal. E isso é a obra de Deus. Nós esfregamos os olhos, custando a crer nisso. Essa versão aqui deve estar um pouco diferente da sua. É a versão da Bíblia, a mensagem. E os líderes religiosos perceberam que essa história aqui era um recado para eles. E ainda assim eles queriam matar Jesus ali e recuaram apenas por conta do receio que tinham em relação à opinião pública, ao povo, né, que poderia se levantar contra eles caso eles fizessem algo com Jesus. E a impressão que eu fico quando eu vejo essa história aqui e como ela está sendo retratada é que muitos cristãos eles têm mais ou menos a mesma dinâmica, né, de relação com a fé que esses homens aqui que queriam matar Jesus, né, no versículo 12, tinham também na sua época. Eles achavam-se donos da religião, eles achavam-se donos das pessoas, eles achavam-se donos do que Deus falava, pensava e fazia. Por isso eles odiavam a Jesus, porque Jesus era uma pessoa que mostrava para eles que eles não eram donos de nada. O dono é Deus. O dono da fé alheia é Deus. O dono, aquele que faz a obra, é Deus, não somos nós. E infelizmente existem muitos cristãos que nos dias de hoje ainda trabalham e fazem as coisas como esses homens aqui, esses líderes da religião judaica aqui dessa época, faziam. Eles querem controlar as pessoas pelo medo. Então, olha, se você não se consertar com Deus, a justiça cairá sobre a sua cabeça. Olha, se você não andar com uma vida moral perfeita e certinha e seguir todas as regrinhas, você não será abençoado. Olha, se você não investir na obra de Deus, você não terá retorno. Enfim, são muitas as formas. Vai desde lá do moralista que quer controlar a ação das pessoas, então o que você deve ou não fazer, se você está ou não em pecado, fica julgando os outros, até aquele que é pilantra e, aproveitando-se da avareza de quem ouve, quer vender a fé, quer falar, olha, se você não der o seu dinheiro para a igreja, você não vai ser abençoado, se você não fizer assim, Deus não vai gostar de você, enfim. São pessoas que se comportam dessa forma, elas querem ser donas da religião, são como esses homens aqui. E se Jesus estivesse aqui hoje em dia, eles fariam o que esses homens aqui queriam fazer, eles se livrariam de Jesus. Como Jesus não está, o que eles fazem? Eles ficam contra quem traz a mensagem de Cristo.
Então não se intimide quando as pessoas ficarem contra você por conta da mensagem de Cristo que você prega. Quando esse tipo de pessoa, o moralista, o julgador, aquele que quer vender a fé, aquele que só acredita nas coisas, só acredita em Deus quando é bom para ele, ou só busca uma igreja ou a Jesus quando ele está passando por algum problema, não se perturbe quando você entrar em rota de colisão com essas pessoas, porque é exatamente o que aconteceu aqui, é exatamente o que Jesus passou aqui, é justamente a história do que nós vemos no Antigo Testamento, com profetas da parte de Deus que vinham e eram rejeitados e não eram ouvidos, que é o que Jesus está falando nessa história dos lavradores aqui, né, que batem e maltratam os empregados. Os empregados são todas aquelas vozes de Deus no Antigo Testamento, o próprio Cristo e, para depois de Jesus, aos membros da igreja que pregam o evangelho e são hostilizados, rejeitados, colocados de lado pelos próprios membros da religião, pelos próprios cristãos, por conta disso. Então, coragem, ânimo e vamos anunciar a mensagem de Jesus, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Deus abençoe você. Até amanhã.